Oi, meu nome é Júlia, eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus e hoje eu vim contar pra vocês sobre um jejum que eu fiz, que é chamado Jejum de Esther, e eu vou contar como foi essa experiência pra mim. Estou tomando um cafezinho. Pra começar, vou falar mais um pouquinho pra vocês o que seria o jejum de Esther. Pra quem não sabe, o jejum de Esther é um jejum bem restritivo, em que você fica 3 dias e 3 noites sem beber e sem comer, baseado realmente no livro de Esther, que é um livro da Bíblia. Eu já conto mais um pouco pra vocês a história da rainha Esther realmente, do porquê ela teve que jejuar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E eu já vou falando pra vocês que eu não consegui ficar sem o fato de tomar água. Então, nesses 3 dias de jejum, eu tomei água. E eu postei na minha outra rede social que eu fiquei 3 dias só na água. E era assim, com base no jejum de Esther. E teve gente que não é jejum de Esther, porque você não ficou os 3 dias sem tomar líquido algum. Dizer assim que eu até tentei, eu fiz esse jejum bem restritivo, até tentei ficar sem tomar água. Fiquei 22 horas sem tomar água, só que o meu corpo eu comecei a passar um pouco mal, então ali eu tomei água para não ter que entregar realmente o jejum, mas eu via que sem água, como era a minha primeira vez, eu não ia conseguir ficar sem. E livros favoritos na Bíblia, porque conta a história de uma, vamos dizer assim, de uma mulher chamada Radassa. Ela era órfã de pai e de mãe e ela foi criada então pelo seu primo Mardoqueu. E o seu primo Mardoqueu, ele, vamos dizer assim, trabalhava ali no palácio do rei Xerxes. No palácio havia o rei Xerxes e uma rainha chamada Rainha Vasti. E o rei Xerxes, um belo dia, vou resumir bastante, tá, gente, a história pra vocês. Um belo dia, ele deu uma festa pro rei, uma festa assim durante dias. E era para todo o reinado, sabe? Para todo mundo, para todos os convidados. E um dia ele chamou a rainha Vasti para se comparecer a ele, para ele mostrar a beleza dela para todos que estavam ali. E a rainha Vasti, ela se recusou a esse convite do rei. E o rei, muito furioso com isso, ele consultou os súditos dele, enfim, eles decidiram por expulsar a rainha Vasti do reinado, enfim, e a rainha Vasti teve que, vamos dizer assim, ir embora. Só que com isso, os próprios súditos, não sei aqui, não lembro se é realmente o nome de súditos, tá? Mas eu tô falando súditos porque eram os conselheiros ali do rei. Eles realmente aconselharam o rei de buscar outra rainha, então eles convocaram as mulheres, de algumas mulheres do reino, daquele reino, para serem selecionadas como rainhas do rei, né? Vamos dizer assim que era abre aspas aqui, um concurso de beleza. E uma dessas mulheres foi Radassa, que ela chamou muita atenção do rei, então ela se transformou na rainha Esther, mas o nome dela, vamos dizer assim, primeiramente era Radassa. E ela passou por um processo de embelezamento durante 12 meses. E depois de 12 meses, então, trabalhando aqui com óleos de mirra e depois sendo adornada, ela se apresentou ao rei e foi, vamos dizer assim, chamou muita atenção do rei e o rei escolheu ela como rainha. Só que existia um homem ali que era, vamos dizer assim, era braço direito do rei, chamado Amã. E Amã, ele não gostava do povo de Deus, que era o mesmo povo que o povo da Radassa, da rainha Esther. Mardoqueu, que era primo de Radassa, que cuidou muito dela, informou Radassa que iria ser exterminado por esse decreto de Amã. Amã conseguiu convencer o rei desse decreto. Inclusive, ele não gostava, Amã não gostava de Mardoqueu, porque Amã gostava que se prostrassem diante dele, e Mardoqueu não se prostrava diante dele. Enfim, o povo ia ser exterminado. E Mardoqueu ali, ele informa a rainha Esther: olha, o povo vai ser exterminado, você precisa falar com o rei. Só que Esther, ela só podia falar com o rei se ela fosse convidada pelo rei, porque senão ela poderia ser uma pena muito, muito severa, uma pena realmente que envolvesse a vida dela. Então ela falou para Mardoqueu: olha, eu não fui convidada para ir na presença do rei. E essa é a parte que eu mais gosto, porque Mardoqueu, ele fala: olha, não pense que você vai se livrar, né, disso. Se o povo acontecer alguma coisa com o povo, a sentença vai chegar até você também.
Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocada nessa posição de rainha. Para aqui, pra gente ver como Deus, ele faz as coisas de maneira intencional. Esther, ela estava ali naquela posição verdadeiramente para exercer o papel dela de rainha, para salvar o povo. Esther então convoca todo o povo a fazer um jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, e ela e as aliadas dela ali também estariam, todo mundo assim que estava com ela também estaria fazendo esse jejum de 3 dias e 3 noites. E daí com isso, enfim, ela faz depois desses 3 dias, ela se apresenta ao rei, faz um banquete, convida ele e acaba, vamos dizer assim, no final das contas, entregando todo o plano de Amã. E Amã, com isso, ele é sentenciado, vamos dizer assim, a sentença que ele tinha aplicado para Mardoqueu e para o povo de Deus, ele acabou recebendo. Então, essa basicamente, assim, resumi bastante, tá, gente? Mas eu convido vocês a lerem o livro de Esther, porque, inclusive, ele é um livro bem curtinho, mas ele é um livro incrível. E, assim, Deus, ele tá presente em todos os detalhes, embora não mencione propriamente o nome de Deus. Tem esse jejum que o Espírito Santo pediu para eu fazer, e eu de verdade assim, eu só fiz esse jejum de Esther, que é um jejum restritivo, porque o Espírito Santo havia me pedido. O jejum, ele é muito importante para a gente se fortalecer espiritualmente, porque muitas vezes o inimigo, ele vem para atacar realmente a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Então, se nós não estivermos fortes com jejum, com oração, o inimigo, vamos dizer assim, é como se ele já ganhasse um território, e o território não é dele. Então, quando a gente se fortalece, se blinda espiritualmente, isso nos fortalece. E foi exatamente por isso que eu fiz esse jejum. E, como eu disse, eu não consegui fazer esse jejum completo sem água. Eu fiz os 3 dias, mas eu fiz 3 dias tomando água. Fiz até 22 horas sem água, e quando eu vi que eu ia começar a passar mal mesmo, e para não ter que entregar o jejum, eu tomei um pouco de água. Não foi nem muito assim, mas eu via que quando estava me sentindo muito fraca, eu ia lá e tomava água. E eu vim aqui realmente para contar como foi esses 3 dias de jejum, porque é um jejum bem restritivo, e eu sei que a gente fica, quando a gente está fazendo jejum, a gente fica mais sensível espiritualmente. Então, eu já sou acostumada a fazer jejum de 24 horas. Então, normalmente eu tomo água nessas 24 horas, mas eu fico ali sem comer. E é um jejum, normalmente no jejum eu estabeleço algo, sabe? Algo específico da parte de Deus para estar orando. Por quê? Jejum sem oração, ele é apenas um sacrifício. Então é importante, quando a gente está fazendo jejum, da gente colocar realmente um tempo de oração. Pelo menos um tempo de qualidade, sabe? Nem sempre um tempo de qualidade vai ser horas e horas, mas um tempo de qualidade eu digo que você vai ficar ali, realmente, na presença de Deus, concentrado naquilo que você está fazendo, sem mais distrações, porque inclusive a gente tem que ficar atenta a isso, nas distrações que acontecem durante o jejum, porque vai vir isso, eu acredito que é até um pouco inevitável. Mas eu conto aqui pra vocês porque nas primeiras 24 horas eu não senti nada demais. E assim, tava ali fazendo jejum, como eu já tava acostumada a fazer de 24 horas, tava ok no primeiro dia. No segundo dia, eu fiquei extremamente cansada. Então, assim, embora eu estivesse muito sensível espiritualmente, eu estava muito cansada. Mas uma parte legal, assim, desse jejum é que eu sentia muito o Espírito Santo. Bastava chamar o Espírito Santo, que eu sentia o Espírito Santo vindo com muita força. Sabe quando normalmente quando eu chamo o Espírito Santo normalmente ele vem e eu sinto arrepios no meu corpo. E dessa vez, como tava ali, né, matando a minha carne, vamos dizer, os arrepios começavam a ficar no couro da cabeça, sabe? Quando você sente o couro da cabeça formigar. E era bem legal, porque era de chamar o Espírito Santo e eu sentia imediato, assim, com muita força. Então, era uma experiência, assim, bem legal. Porém, nesse dia, eu dormi o dia inteiro, praticamente. E um detalhe desse jejum que eu gostei muito é que o Espírito Santo não deixava eu ficar, vamos dizer assim, largada, vamos dizer. Ele falava pra eu me arrumar. Então, né, normalmente quando a gente tá com restrição de alimentos, a gente fica muito cansada. Então, a tendência é a gente ficar de pijama, ficar com uma roupa confortável, ficar mais jogada, assim, porque você não tem ânimo, de verdade, assim, você não tem ânimo de se arrumar, você não tem ânimo de nada. E o Espírito Santo falou assim, não faça isso. Eu quero que você se arrume, eu quero que você, vamos dizer assim, não fique de pijama, coloque uma roupa bonita,
fique normal, como se você não tivesse com restrição de alimentos. Então esse pra mim foi um desafio, mas eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu vou fazer isso. Então eu tentava me arrumar o melhor que eu podia todos os dias, sabe? Vamos dizer assim, ficar do jeito que eu fico todos os dias quando eu não estou de jejum. Então acordar cedo, fazer minha maquiagem, enfim, fazer, não sei, até hidratação de cabelo eu fiz nesse dia. Mas eu fiz no terceiro dia, inclusive, que eu queria aqui contar pra vocês, porque o terceiro dia foi o mais impressionante de todos. Porque que eu tava fazendo esse jejum realmente pra me fortalecer espiritualmente. Não tinha nada de muito específico, inclusive porque foi o próprio Espírito Santo que pediu pra eu fazer. Então não tinha muito um objetivo assim, nossa, uma resposta de Deus, um milagre propriamente. Não, era mais pra mim realmente me fortalecer e me blindar espiritualmente. E no terceiro dia eu lembro assim que eu tava relatando, né? Eu tava escrevendo o que estava acontecendo comigo todos os dias. Então ali eu tava escrevendo no meu diário, que inclusive esse canal chama Diário com Deus, porque eu tenho esse diário que eu escrevo as minhas experiências com Deus. E eu tava ali relatando o que eu tava sentindo, né? Como é que eu tava sensível espiritualmente. E de repente uma tia minha veio, assim, que é uma tia que é bem próxima a mim, a gente tem mais ou menos a mesma idade. E ela falou assim, nossa, Júlia, você tá com uma cara de muito exausta. E eu tava mesmo, porque já era o terceiro dia. E eu lembro assim que no terceiro dia eu só acordei e pensei, graças a Deus, hoje acaba esse jejum. Então eu só tava assim, vamos dizer, focada nas horas que faltavam pra eu entregar aquele jejum. Porque de verdade, gente, é uma coisa assim, que a sua carne vai gritar, querendo ou não, sabe? Você pode estar sensível espiritualmente, mas você continua sendo um ser humano. Então, assim, a sua carne vai começar a falar, meu Deus, será que vai acabar logo esse jejum? E, de repente, essa minha tia, ela veio e falou assim, Júlia, deixa eu orar por você. E a gente fez uma oração, assim, tão essencial, que ela falou assim, Senhor, nem lembro toda a oração, mas ela falou assim, Senhor, venha com teu maná sobre a vida da Júlia e restabelece a energia dela. Eu tava tão assim, tão cansada que eu só concordei com aquela oração, eu nem prestei muita atenção. E fui terminar de fazer minhas coisas, lembro assim que eu fui pro meu quarto e de repente, gente, eu comecei a ficar bem. Eu comecei a ficar bem como se eu tivesse comido, sabe? A minha energia começou a voltar, assim, sabe? De energia de você fazer as coisas. Com isso eu peguei, eu lembro assim que eu fui tomar banho, eu fui fazer minha unha, que eu gosto de eu mesma pintar minha unha. Eu fui pintar minha unha, eu fui fazer algumas coisas e eu entreguei o meu jejum plena, como se eu tivesse comido. E eu falei assim, nossa, eu tô bem, eu tô forte, vamos dizer assim, né? Eu não tô com aquela exaustão, sabe? De ter ficado 3 dias sem comer. E daí, de repente, a minha tia me lembrou, ela falou assim, Júlia, você lembra da oração que a gente fez? A oração que eu pedi o maná de Deus sobre a sua vida. Então, essa oração foi muito, assim, muito crucial nesse jejum para realmente me fortalecer ali. E ela até me lembrou que tinha um pastor que era muito amigo da nossa família e toda vez que ele ia fazer um período muito longo de jejum, ele pedia para Deus o maná do céu para ele. E ele falava assim que ele sentia realmente como se viesse um alimento espiritual e aquilo fortalecia ele. Então isso foi muito incrível e quando eu entreguei meu jejum, eu entreguei super plena assim, e eu entreguei tarde da noite porque eu comecei tarde da noite assim. Então eu entreguei tarde da noite também. Mas quando eu comi pleno. Eu não comi assim, meu Deus, tô morrendo de fome, meu Deus, vou desmaiar. Não, tava tudo bem. Então foi muito interessante, assim, sabe? E uma coisa assim que eu senti é que você, após né, esse jejum, passou uns dias do meu jejum, eu comecei a me sentir plena novamente, sabe? Parecia assim que até mesmo a forma como eu me via, a forma como eu me enxergava em determinadas situações da minha vida começaram a mudar. E foi assim, eu vi que foi muito resultado desse jejum por estar fortalecida espiritualmente. Então o que eu vi é que o Senhor ali, por estar fortalecido espiritualmente, começou a mudar as minhas lentes. Porque o que acontece? Muitas vezes
a gente vai enxergar situações das nossas vidas com base nos nossos traumas, com base nos medos, com base em várias coisas que não vêm da parte de Deus. E isso deturpa totalmente o cenário onde nós estamos. Mas quando nós estamos fortalecidos espiritualmente, realmente buscando a Deus, Deus ele começa a nos trazer essa transformação da nossa mentalidade, do nosso olhar sobre as nossas vidas e sobre nós mesmos. E isso, logicamente, é uma etapa, é um processo que vai acontecendo nas nossas vidas com base na nossa busca diária por Deus. Então eu vi que por estar fortalecida espiritualmente, muitas coisas assim da minha vida que eu não conseguia vencer sozinha, elas começaram a fluir simplesmente, né? Mas por estar ali fortalecida por conta desse jejum. Então foi algo assim que valeu muito a pena e eu convido vocês sempre quando forem fazer um tipo de jejum, perguntar realmente pro Espírito Santo, inclusive quando é um jejum realmente muito restritivo, perguntar pro Espírito Santo, é isso mesmo? Ou convidar realmente o Espírito Santo, convidar realmente, né? O Espírito Santo para estar ali fazendo aquele jejum junto com você, te fortalecendo, tirar um período de oração verdadeiramente, porque o jejum ele é algo bíblico, tem situações, vamos dizer assim, né? Situações que só vão ser vencidas com o jejum e com a oração. Então, eu vi a importância desse jejum na minha vida e é isso que eu queria compartilhar para vocês. Eu não tô, vamos dizer assim, estimulando ninguém a fazer isso. Jejum sim, porque eu acho muito importante fazer jejum. Eu sempre busco fazer jejum semanalmente. Eu tiro uma refeição do meu dia, eu tiro, vamos dizer assim, algo que normalmente eu faço de refeição, tá? Então ou eu fico 8 horas, 12 horas, 6 horas ali sem comer realmente pra me fortalecer, me blindar espiritualmente, porque eu acredito muito quando a gente busca mais da presença, isso é até bíblico, né? A gente busca primeiramente o reino dos céus, as demais coisas nos são acrescentadas. Então, o jejum que eu faço muitas vezes é um jejum próprio para me fortalecer espiritualmente, para eu estar mais conectada com a presença de Deus, porque tudo parte da presença de Deus, é o mais importante nas nossas vidas. Então, quanto mais da presença de Deus a gente tem, quanto mais a gente quer da presença de Deus, mais o Espírito Santo vem e as demais coisas acontecem, porque tudo parte da presença de Deus. Então, logicamente a gente tem que ter zelo e cuidado, né, de quando a gente vai jejuar. A gente tem que cuidar bem do nosso corpo diariamente, para que quando a gente for, vamos dizer assim, fazer um jejum mais restritivo, isso não nos trazer maiores prejuízos. Porque o que eu vejo, muitas pessoas, muitas vezes, né, falam assim, não pode fazer jejum, não pode fazer isso, você vai ficar muito fraco, Se você cuidar realmente bem do seu corpo, que é um templo do Espírito Santo, quando você faz o jejum, isso não vai, vamos dizer assim, danificar o seu corpo a ponto de você, vamos dizer assim, sofrer algo. Por quê? Porque você já está tratando muito bem do seu corpo todos os dias, né? Se fortalecendo. Então, assim, não é só se fortalecer espiritualmente. Isso é bom a gente se fortalecer espiritualmente, sim. Mas é tão importante a gente fazer exercício físico, se alimentar bem todos os dias. Não tem problema da gente comer um docinho ou outro, exagerar um dia ou outro. Não tô falando disso. Mas você cuidar bem do templo do Espírito Santo, sabe? Que é o seu próprio corpo. Então, quando a gente cuida bem diariamente e a gente vai fazer um jejum mais restritivo, isso não nos causa tanto um efeito negativo. Por quê? Porque a gente já está tratando bem todos os dias do nosso corpo. Então, não sou nutricionista, não sou nada disso, tá? Mas é o que eu sinto realmente, um pouco do que eu estudo antes de fazer um tipo de jejum assim, mais restritivo. Eu sempre busco saber os benefícios de um jejum, de ficar tanto tempo sem comer e até, vamos dizer assim, naturalmente o jejum ele tem um ótimo benefício para o nosso corpo. Eu queria contar para vocês e convido vocês a se fortalecerem espiritualmente, pedindo mais da presença do Espírito Santo, se conectando mais com a presença de Deus, porque a presença de Deus é o que, vamos dizer assim, faz realmente a diferença nas nossas vidas. Um beijo e até mais!